cotidiana. Não é aquela mais rebuscada, onde a gente vai descobrir teologia. Não precisa, eu quero que você se ache nisso aqui. Sou eu e você. Não é uma história passada, é uma coisa que está acontecendo hoje, agora. Está acontecendo ali na nossa casa, no nosso dia a dia, acontece de repente. Domingo, quando terminou o culto aqui, aconteceu com o pastor Eduardo, ele teve que ir, porque acontece no nosso dia a dia. A gente precisa se achar dentro da palavra, amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar diante dele para o outro lado, e impedia as multidões. Isso aconteceu no momento em que Jesus está lá naquele monte e tem que repartir o pão. Aí ele reparte, faz aquilo tudo e depois ele manda os discípulos ir embora. Na minha Bíblia está mais forte, está dizendo que Jesus os obrigou a irem, porque eles não queriam ir. E despedidas a multidão, subiu o monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então vamos pensar isso, que a noite já estava chegando e Jesus estava só. Entretanto, ao mesmo tempo, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelo vento. Pelas ondas, porque o vento era contrário, o vento era ruim. Na quarta vigília da noite, era tarde, irmãos, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. São os nossos desafios de fé que se levantam no dia a dia da vida de quem tem Jesus. Irmãos, isso aqui vem dizer que quem tem Jesus tem lutas, sim. Quem tem Jesus vai passar problemas. Quem tem Jesus vai ser experimentado na sua existência e na sua fé. Vai passar aflições, sim. Mas não é para desânimo. Eu preciso me ver como humano. E é claro que nem sempre a gente se vê como humano. A gente tem aquela sensação: eu moro no céu, do lado de Deus. Jesus é o meu vizinho mais próximo. Eu não vou passar dificuldade. Eu certamente não vou ficar enferma. Na minha casa ninguém vai morrer. Na minha casa ninguém vai sofrer. A gente tem essas sensações e que nos passam uma certa segurança. Daí a gente se reúne e o tempo todo a gente ora que ninguém na minha casa fique enfermo, que ninguém passe lutas. A gente ora naquela fé que ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai ter contratempo. Mas o contratempo chega sim. O contratempo vai chegar. Mas esse contratempo não é para a morte. Esse contratempo não é o fim. Esse contratempo não é uma prova de que finou, acabou, não tem mais jeito. Os discípulos queriam estar com Jesus, fizeram um esforço para ficar onde Jesus estava. A palavra diz que eles insistiram para ficar, mas Jesus os despediu: não fica comigo, vai embora, eu quero ficar um pouco só. Eu quero ficar um pouco só. Jesus nunca ficava só. E Jesus decide, vai para o outro lado. Era para o outro lado da Galileia. Tinha que atravessar o Mar da Galileia. Mar da Galileia é um lago de água doce. Fica entre vales, fica entre montes. É um vale.
e entre aqueles montes ventam incessantemente, e dependendo da força do vento, vai tudo balançar, não tem jeito. Dependendo do momento do vento, tudo vai sair do lugar. Tudo se desarruma. E as coisas começaram a se desarrumar naquele momento. Jesus está no monte, porque ele sai de onde ele estava e vai para o monte orar. Jesus vai fazer uma vigília sozinho. Era uma vigília de autoentrega, de contemplação. Eu quero falar com Deus sozinho, sai de perto de mim. E naquele momento Jesus está lá, e a onisciência de Deus faz com que Jesus perceba algo. As ondas estavam se levantando. O vento estava soprando com força. Era vento de morte. A Bíblia diz que era vento contrário. O barco estava batendo porque era vento contrário. Deus me livre, que eu não vou morrer no mar, tá, gente? Que eu tenho medo de barco. Eu tenho medo de navio. Então, de jeito nenhum, eu vou entrar lá e ficar num barquinho. Deus me livre, se der um vento, já morri antes do barco virar. Então, aqueles discípulos estão no mar, e aí começa a bater o vento. E quem está lá deve saber, esse vento não é bom. Outro dia eu estava vendo o rapaz pescando, era de pescaria mesmo, ele é pescador. E, de repente, ele controlando aquele veleirozinho dele lá, e o vento bateu contra a vela, gente, e o barco virou. Eu falei, Jesus, já tinha morrido. O vento virou e ele controlando a vela com força para levantar o barco. E eu vi que ele levantou o barco dele, deu vendo lá, pensei, ai meu Deus, graças a Deus, parece até que eu estava lá. O barco dele levantou e foi embora, foi a favor do vento, deu tudo certo. Mas pensa nisso, está tudo bem. E, de repente, começa a maré a se levantar. E começa o vento a soprar. E a palavra diz que a maré começou a bater o vento, o barco começou a querer virar. E a palavra que a gente leu diz que aquilo acontecia por quê? Porque o vento era contrário. O vento não era bom. Era vento de desafios. Era vento de força. Era vento de pressentimentos ruins. Era a luta que estava chegando. Era a batalha, aquela que bate na porta sem você querer abrir. E quando você vê, ela já entrou. É aquela peleja que você não quer, mas já é tua. Você vai ter que passar por ela e vai ter que resolver. Era aquele momento que não depende da tua decisão. E você fica ali, Deus, faça o que for melhor para mim. Porque não depende de você. Depende da ação dos céus. Jesus do monte estava vendo. E decide cortar caminho, porque Deus é aquele que corta caminho. Quando o barco estava lá longe, a Bíblia diz que ele estava a muitos estádios. Eu vou explicar a você que um estádio é aproximadamente 625 metros de distância, e eles estavam muitos. Se a gente pensar que 1.000 metros é 1 quilômetro, imagina, estava muito longe do lugar onde Jesus estava. Estava distante da possibilidade de aproximação, mas Jesus vai andando. Jesus chega onde eles estão, e quando Jesus chega, eles estão no momento de desafio de fé. Estão no momento de desafio de fé. Era a 4ª vigília da noite, era madrugada. Jesus chega diante deles e o estado de fé deles não diz para eles que era Jesus, ao contrário. Eles têm sensações de morte e pensam que é fantasma. Pensa que é fantasma e começam então a entrar num estado de alerta, de sobrevivência. Estão aterrorizados e entram em estado de medo. Tiveram medo. Ficaram assustados, e eu queria falar sobre isso com você. Jesus chega no momento do medo. Jesus chega no momento da peleja. Jesus está lá quando a gente não espera, gente. Ele está lá. E é reconfortante saber que Jesus está lá. Eu queria ler com você Isaías 45, verso 2. Isaías 45, verso 2. Na hora do medo, na hora da angústia, na hora do temor, 45 muitos estádios distantes, Jesus vai ter com eles
por sobre as águas. Isaías 45, 2 vem nos dizer que ele vai adiante de ti. Essa palavra é profética para o rei Ciro. É uma palavra que foi dada para o rei Ciro, mas é profética para nós. É profética para os nossos dias. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Olha quanta dificuldade que o poder maravilhoso de Deus vem quebrando, vem rompendo na vida daqueles que está em luta, que está perecendo, que está com medo, aprisionado nos seus temores. Os discípulos, quando veem Jesus, entram em terrível desespero, a ponto de pensarem que Jesus é um fantasma. O versículo 27, do que a gente leu, vai dizer, lá de Mateus, o versículo 27 de Mateus, vai dizer, Mateus 14, vai dizer que aquele versículo revela a identidade eterna e divina de Deus. No Antigo Testamento, Êxodo 3, 14. Revela a identidade eterna e divina do nosso Deus. Ele chega vendo, ele chega pronto. Pode ajudar aí, Gabriel, por favor? Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Os discípulos pensam que é fantasma, têm medo, sentem angústia. Deus chega se revelando da mesma maneira de quando estava lá no deserto, de quando encontra o povo com medo, apertado pelas suas ausências, por faltas e por necessidades. Quando Deus se revela a Moisés, ele diz a Moisés quem ele é. Os discípulos estão aí, deve ser um fantasma. E Jesus chega e fala, eu sou. Uma revelação poderosa daquele que era pré-existente. Eu estava lá, estou aqui, está conosco. Eu estava lá no Mar da Galileia e estou lá na tua casa, na tua necessidade, no hospital. Jesus se revela na hora das nossas angústias. Deus se manifesta na hora dos nossos medos, porque Ele é um Deus de revelação. E os discípulos, ali na hora do medo, Pedro faz um desafio de fé. Se és tu, manda-me ter contigo. Por um momento, ele esqueceu quem era Jesus, ele não identificou Jesus. Lembra que a gente viu aquela pregação no final de semana no Congresso dos Homens? Ele não identificou quem era Jesus e ele faz um desafio de fé. Irmãos, no meio da luta, no meio da tempestade, parece raro, mas não é. Parece que foi só eles, mas não é. Nós também fazemos isso. Nós costumamos desafiar o coração de Deus. Como eu ouço muito julgamentos no Tribunal de Justiça, eu fico vendo que isso se chama de uma provocação. A gente provoca Deus. A gente dá uma provocada em Deus. E Pedro faz isso. Ele diz, se és tu, manda-me ter contigo. Esqueceu que tinha uma tempestade do lado dele. Esqueceu que o barco estava batendo. Esqueceu que estava em alto mar. Esqueceu que se o barco virasse, ele não tinha como atravessar a nado. Ele se esquece e faz um desafio, faz uma provocação. Se és tu, manda-me ter contigo. Irmão, se és tu, então ele não sabia que era. Aí a voz fala, vem. E o que é que ele faz imediatamente? Esquece do mar, esquece do vento, esquece da tempestade, esquece de tudo. Não pensa que poderia não ser. Quando Jesus diz, vem, imediatamente sobe no barco que está balançando, esquece o vendaval e pula na água. E pelo comando da voz, ele anda sobre as águas. Pelo comando da voz, pelo comando dos céus, ele andou sobre as águas. E a gente, quando lê o texto, vê que ele olha e faz o quê? Percebe o vento. Aí ele percebeu o vento, porque a nossa provocação pode até tocar lá, chamar a atenção de Deus, mas a nossa provocação não nos tira da situação que nós estamos vivendo. Só um faz isso, é o Espírito Santo. Só um nos coloca de novo no eixo de Deus, é o Espírito Santo. Irmãos, os céus podem não nos tirar das nossas lutas, mas certamente vai nos fazer andar sobre elas. Certamente vai nos conduzir sobre essas pelejas. O mundo vai se revirar.
O mundo vai se retorcer, mas quem nos conduz é o Espírito Santo. As guerras vão se levantar, coisas terríveis vão surgir, nossos olhos vão pasmar, e isso não será novidade para nós. Novidade é o fato em si, mas o acontecimento você já sabe que vai acontecer. Essas horas trevosas, você sabe que elas vão chegar. Quando o povo foi sair do Egito, Deus avisou que o anjo da morte passaria, e ele passaria para todos. Era para salvos e perdidos, era para egípcios e para hebreus. O anjo da morte ia passar sobre a terra. Não seria essa a terra que a gente vive? Sobre todos vai passar. Mas Deus fez uma proposta. Aquele que pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta, esse não vai morrer. Esse não vai morrer. Tinha que carregar a marca, tinha que ter a marca, tinha que botar sinal, tinha que demonstrar. Quando o anjo da morte passasse, ele tinha que te reconhecer, e só tinha um jeito dele te reconhecer. Não era porque você usasse uma roupa mais, não era porque você tinha uma continha melhor, não era porque você era o que tinha que ter a marca do sangue, tinha que ter decisão de fé. Tinha que andar na direção proposta. Coloca a marca aí do sangue. Mas não era só a marca do sangue. Tinha que ter perfume. Usa o isopo. Talvez você pudesse pensar, vou pegar uma trincha aqui e vou passar aqui com trincha mesmo, né? Tinha que ter perfume, tinha que ter cheiro. Simbolizado perfeitamente no Novo Testamento, quando aquela mulher derrama o perfume sobre Jesus. E o que é que ele diz? Ela me ungiu para a morte, me ungiu para o momento que estava por vir, porque o sangue tinha que ter cheiro. O Espírito Santo chega com cheiro suave. O Espírito Santo chega mudando o comportamento da nossa vida. O maior desafio não é eu consertar a tua vida, não é a gente transformar alguém, nós não vamos conseguir isso. Quero ver a gente transformar a nós mesmos. Você reter com coragem aquilo que ninguém pode ver. Você decidir, ninguém vê, mas eu não quero. Ninguém vai saber, mas eu não faço. Ninguém vai saber, mas eu determinei na minha vida que sou de Deus. Isso é botar sinal. Isso é passar o sangue no umbral, porque quando o anjo da morte passar, irmãos, ele vai passar para todos. Mas a palavra agora, lá no Velho Testamento, a gente vai ver que o anjo, quando passasse, que visse a marca nos umbrais e o cheiro do isopo, que foi com o pincel usado para passar o sangue nos umbrais. Quando ele passar, ele vai ter que sentir em nós o perfume do Espírito Santo. Ele vai ter que saber que naquela casa, que somos nós, eu e você, reside o Espírito de Deus que nos garante vida. Que nos garante vida eterna. Quando Lázaro morre, suas irmãs ficam desesperadas. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus olha o morto, ele diz, não está morto, mas vive. Sabe por quê? Tinha marca, tinha cheiro. Tua casa tem que ter o perfume do Espírito Santo. Tua vida tem que ter o perfume do Espírito Santo. Teu comportamento tem que ter o sinal de Deus. Mas, principalmente, o que sai de você tem que ser carregado da força poderosa do Espírito Santo. Porque você carrega dentro do teu coração a força da vida, a força que transcende, a força daquilo que a gente não pode ver nem medir, a força de que encosta no outro e o outro sente que tem algo diferente em você. Aquela força que quando você anda na rua, quem está perto percebe que você é diferente porque está cheio do Espírito, é diferente porque tem a marca do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, sangue mais do que suficiente. Tua vida é levada à morte, mas você está cheio de vida, tua existência está sob perigo e você tem medo, mas dentro de você tem vida e tem eternidade.
nesse tempo, nós vamos passar por aflições, irmãos, mas a nossa vida é eterna, ela vai além, transcende tudo que a nossa mente pode configurar de existência. Nós não queremos morrer e eu também não quero. Eu também não quero. A gente não consegue pensar no nosso corpo inanimado. A prima do Vitor, infelizmente, antes de ontem, deitou, dormiu e acabou, e não acordou mais em plena saúde. E não acordou mais e partiu para Deus em plena saúde, vigor, jovem, bonita, vida organizada, porque a gente não tem como dividir isso, a gente não tem como contar dias. Mas eu sei de uma coisa, eu olho para você e vejo uma pessoa eterna. Eu olho para você e vejo pessoa eterna. Mas quando eu olho ali na rua, eu vejo muitos mortos, também eternos. Porque a Bíblia diz que todos ressuscitaremos. Todos. Mas tem duas mensagens para todos que ressuscitarem. Para aqueles que têm a marca do Cordeiro. Entrai, vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que está reservada para vocês desde a eternidade. Antes que você se visse como pessoa, tinha uma herança eterna para você. E um segundo grupo, para quem Deus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nosso desafio é achar o lado certo. O nosso desafio não é se livrar do que está ali fora. Nosso desafio é se livrar do que está aqui dentro. Do que está aqui dentro. Porque a balança de Deus vai nos medir aqui por dentro. A balança de Deus, quando chegar na nossa vida, vai nos medir pelo que nós somos. Não pelo que o outro é. Não pelo que nós achamos do outro. O nosso desafio é vencermos a nós mesmos. Se tu és o Cristo, manda que eu vá ter contigo. E qual foi a resposta de Jesus? Vem. Vem. Aquele vem foi tão forte que Pedro não pesou dificuldade. Pedro não teve medo do vento. O barco balançando foi um detalhe insignificante. Ele foi, porque quando Jesus nos chama, nós vamos. Nós queremos. A dificuldade não significa nada. Quando Jesus está no controle da nossa vida, aquilo que nos aflige é insignificante. É importante? É, mas não está acima da nossa fé, não está acima da nossa esperança, não está sufocando, matando a existência, a vida que Ele está nos oferecendo. É o nosso Pai. E quando Ele falar conosco, nós temos que identificar a sua voz. E quando eu olho daqui, quando eu vejo o grupo dos salvos, quando eu vejo a reunião dos santos, quando eu percebo que estamos juntos aqui porque acreditamos no mesmo Deus, professamos a mesma fé, eu percebo quão forte nós somos. Irmão, quão forte nós somos, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas diferenças. Deus nos revestiu com uma graça que só pode ser dos céus. Só pode ser dos céus. Nós não somos iguais. Nem sempre nos amamos com a mesma intensidade. Mas uma coisa ninguém pode apagar de nós. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Quem está na gerência da nossa vida é o Espírito Santo. Quem está na gerência da tua vida é o Espírito de Deus que molda nosso caráter para servi-lo, para adorá-lo. Quando nós entramos aqui, entramos para adorar. Aí a gente vai pensar na hora que entra. Se nada nos desviar pelo caminho, começa na hora que você acorda. Na hora que você começa a pensar, está chegando a hora. Quando você começa a trocar de roupa, se arrumar, porque está na hora de ir para a igreja. Está na hora de adorar. Então, ali, você já está em adoração. Ali você já está em serviço. Ali já começou o culto. Quando você arruma, organiza as tuas coisas, o culto já começou. Já é hora de santidade. Porque se a coisa começar a ventar um vento contrário ali, você esquece da hora, tu esquece que vai, tu diz, não, mudei de ideia, não vou mais não. Tua adoração é quebrada, a adoração é desfeita. Hoje é manhã de Deus, irmãos, manhã especial, hora boa para a gente dizer que Deus é bom, hora boa para sentir o Espírito Santo agir na nossa vida. Agir na nossa vida, hora especial para a gente sentir que somos gerenciados por um Deus bondoso,
Não bondoso simplesmente porque morreu na cruz. O que o levou a morrer na cruz foi pura bondade, generosidade. Já morreu, já ressuscitou. A bondade de Deus se revela hoje, sabe o quê? Ele nos aceita como nós somos, nossas picuinhas, nossas briguinhas. Ele nos aceita com as nossas diferenças. Ele nos aceita, Ele nos vê e nos quer. E nos busca todos os dias. E hoje, nessa manhã, está conosco. Nesse momento está conosco. E esse ambiente está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não porque tem cadeiras. Não está cheio do Espírito Santo por causa do ar refrigerado. Não está cheio do Espírito Santo porque tem pastores. Cheio do Espírito Santo porque nós estamos aqui. Nós. Deus não vê nossas desigualdades, nossas diferenças, nos vê com a mesma intensidade de amor. Nos vê assim nessa manhã. Fique de pé. Dentro dessas lutas, dessas dificuldades, Ele diz: eu irei adiante de vós. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Eu quebrarei as portas de ferro. Eu despedaçarei os ferrolhos. Eu te tomo pelo teu nome. Irmãos, Deus sabe onde nós estamos agora mesmo. Entre todas as medidas do universo, Deus sabe onde nós estamos. Entre todos os pontos marcados nesse mundo, Deus sabe onde nós estamos. E está conosco nesse lugar. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus sobre nós. Independente, ó Deus, do que pensamos, do que fazemos, o Teu amor é insondável, Senhor. E transita dentro da nossa alma, curando o nosso ser. Espírito Santo de Deus, ache em nós o sinal. Ache em nós o perfume, Senhor. O sinal do Cordeiro, que um dia levantamos as nossas mãos e aceitamos. Que o Senhor ache em nós o sinal do sangue do Cordeiro. Que ache em nós, meu Deus, o bom perfume, o Espírito Santo, que vai, meu Deus, transformando o que nós somos para nos colocar na posição de perfeito adoradores. Que nesta manhã essa graça, meu Deus, que transita no nosso meio, toque nos corações nesse ambiente. Que cada pessoa aqui sinta o toque da Tua presença. Meu Deus, que os nossos ouvidos possam decifrar a Tua voz dizendo: não temas, não tenha medo, eu estou no controle. Eu ordeno e o vento cessa. Eu ordeno e tiro ventos contrários. Eu estou no controle. Que o nosso coração ouça, meu Deus. Mesmo aquelas pessoas que estão em maior angústia, mesmo as que estão em maior sofrimento, que possa acalmar o coração e saber que Deus está no controle. Que há um Deus poderoso que sustenta a nossa existência. Meu Deus, e nós temos a consciência que se amanhã a luz da vida se romper, que se de manhã, ó Deus, nada do que existia hoje existir, todavia, Deus, há uma promessa de eternidade para nós e nós vamos tomar posse dela em nome de Jesus. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Deus, cuida do nosso coração. Nos edifica na Tua presença. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, transita dentro de nós, que o nosso coração seja o melhor altar para Te adorar, que a nossa vida, meu Deus, a nossa existência seja o melhor ambiente para Te servir, e que a Tua palavra se aplique antes de aos outros, se aplique a nós. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.